Olá, bem-vindo ao nosso podcast de hoje, das Semeadoras do Agro. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, Verônica. Gente, essa mulher é a gestora do Sebrae Delas, do estado de São Paulo. Então não tem ninguém melhor do que a gente falar sobre mulheres, sobre empreendedorismo feminino, do que com a Verônica. Verônica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Que bom ter você que participa, né, ativamente de toda a parceria do Sebrae Delas com as Semeadoras do Agro, está aqui conosco hoje para compartilhar essa rica experiência que você tem. Seja bem-vinda. Obrigada, Juliana, é um prazer estar aqui hoje representando, né, o Sebrae, o empreendedorismo feminino, e para a gente fazer parte do Semeadoras do Agro é muito importante essa parceria, essa junção entre o empreendedorismo feminino, incluindo as mulheres do campo. Conta pra gente um pouquinho como que foi quando você começou a trabalhar com mulheres. Conta pra gente como que foi o início desse trabalho da Verônica no empreendedorismo feminino. É um pouco atípico o que aconteceu comigo. Eu trabalho no Sebrae há 13 anos. E quando eu vim para a unidade de atendimento ao cliente, vim para cuidar de outros projetos, porém o Sebrae Nacional em 2018 assinou, né, um acordo com a ONU, onde a ODS de equidade de gênero. Então foi criado o programa Sebrae Delas e o meu gerente na ocasião me escolheu para ser a gestora do Sebrae Delas, e quando eu me vi ali naquele papel eu falei, meu Deus, sei nada de empreendedorismo feminino, não sou uma ativista feminista, então eu não consegui, num primeiro momento, olhar e falar assim, nossa, isso daqui é o meu mundo, mas eu fui aprendendo, né? Então, ao longo desses 6 anos de Sebrae Delas, eu fui aprendendo o empreendedorismo feminino, e também a importância desse trabalho, né? Porque até então é uma cultura que a gente tem sempre achando que é uma coisa, é um monte de mimimi, nós somos todos iguais, não tem diferença, porque historicamente, assim, na minha família sempre foi, eu nunca tive uma dificuldade, né, por ser mulher, porém, quando eu comecei a estudar sobre isso e viver o dia a dia dessas mulheres, aí eu entendi, eu falei, nossa, precisa realmente. E o que eu vejo hoje é que o meu trabalho abre caminhos para outras pessoas poderem chegar onde elas querem, as mulheres terem mais autoconfiança e o poder delas. E faz muita diferença, né? Porque eu falo assim, a importância de vocês hoje, né, com o programa Sebrae Delas, vocês têm um foco diretamente para essas mulheres. E muitas vezes a gente acha que não existe, mas quando você vai na ponta, quando você vai ver o dia a dia, você vai ver que muitas mulheres precisam dessa orientação, desse apoio. E você tem uma especialidade que eu acho assim muito importante, que é o lado da inteligência emocional. Sim. Conta um pouco pra gente como que é essa sua experiência, como que você lida com essas mulheres nesse viés tão importante da inteligência emocional. Sim, eu sou formada em pedagogia, gestão de pessoas, acabei fazendo 4 anos de psicologia, parei no último ano, e isso tudo fez com que eu me possibilitasse, né, a entender o ser humano, o comportamento humano. E hoje eu acredito até que todas as nossas competências socioemocionais são mais importantes até que as nossas competências técnicas. Então, acho que a inteligência emocional, principalmente para as mulheres, né, fez com que elas conquistassem os lugares onde elas estão hoje. Então, antigamente era visto como um monte de questão, assim, paradigmas, né, de que a mulher era mais cuidadosa, tem umas competências mais carinhosas, tem um olhar, e isso hoje é o que faz a diferença, né, entre uma gestão masculina e uma gestão feminina.
Tem também a parte de comunicação. Acho que a mulher com a inteligência emocional trabalhada, né, ela consegue absorver, a mulher é mais resiliente do que os homens. Muito. Então, tudo isso faz com que a gestão de uma mulher seja mais com compaixão, né? Então, assim, entrega mais equidade para todo mundo, mais segurança, confiança. Porque, por exemplo, hoje eu cheguei aqui falando, nossa, não dormi essa noite, meus filhos tiveram febre. Quando você chega para um homem, tá inventando já alguma questão. Tá dando uma desculpa, tá dando né? uma desculpa para não entregar o que tem que entregar e tal. E outra mulher, ela olha e fala assim, nossa, eu sei o que você tá passando. Então, eu acho que o processo de gestão de uma mulher e o processo de gestão de um homem, as diferenças, né, de gênero, elas existem, mas com a inteligência emocional, eu acho que ela é um grande valor competitivo dentro do mercado e que nós mulheres estamos um pouco à frente dos homens nessa questão por ser uma coisa mais natural, mais... natural da mulher, da né? mulher. Essa parte, nós temos mais, a gente lida mais com a emoção, né? Os homens, eles são mais racionais. Sim. Então, essa coisa, quando você lida um pouco mais com a emoção, você consegue, né, trabalhar um pouco mais aquele lado da empatia, né? Mesmo que a gente sabe que para você ter empatia, a gente precisa trabalhar muito, né? Sim. A gente como ser humano. Mas, Verônica, e conta uma coisa, você que está no empreendedorismo feminino, em todos os setores produtivos, você vê que o agronegócio ainda é o que tem mais dificuldade, a mulher tem mais dificuldade, ou você acha que os outros setores também têm essas dificuldades da inserção da mulher? Eu acredito que seja a dificuldade da inserção da mulher nos negócios, ela é em todos os âmbitos. Porém, no agronegócio, por ser uma atividade geralmente com mais força física, com uma atividade majoritariamente masculina, né? Eu entendo que as mulheres, para conquistar o espaço delas, têm um desafio maior. E também, quando elas estão no agronegócio, sempre nos lugares mais subjugados, sabe? Tá ali fazendo uma compota, tá ali fazendo um processo de colheita que é mais tranquilo. Pouco se imagina uma mulher dirigindo um trator, pouco se imagina uma mulher ali tendo toda uma estratégia do agronegócio, mexendo com a tecnologia, com a IA. Então, assim, eu acho que o desafio é para todas, é para a mulher em todos os segmentos, mas no agronegócio eu entendo que seja realmente um desafio um pouco maior, devido ao processo, né? Sim, não, você está coberta de razão, até mesmo assim, hoje, através do cenário, a gente tem várias mulheres fazendo curso de tratorista, implementos agrícolas, enfim, vem quebrando essa barreira, mas existe ainda muita resistência, às vezes das próprias mulheres, uma com a outra, aquela resistência, né, de falar assim, você no trator, ou você caminhoneira, ou você está dirigindo um ônibus, né? Espaços que sempre para a gente não tivemos olhar que era lugar de homem. Mas isso a gente vem fazendo, né? Quebrando muito isso nesse trabalho que o Sebrae e o Senar vem fazendo nos sindicatos rurais das semeadoras do agro, que é justamente mostrar a importância dessa mulher. Tanto é que agora a gente vem falando muito do Empretec Rural. Meninas, a Verônica pode contar para vocês um pouquinho como que é o Empretec Rural, como vocês podem ter acesso. É muito importante, é um divisor de águas. Não importa, se você não é do agro, não tem problema, tem um Empretec normal também. Mas assim, é um dos cursos do Sebrae que é a maior referência para que você possa
seguir em frente e olhar para si e ver que você é potente, não é verdade, Verônica? Exatamente, eu acho que o Empretec, ele vem muito ao encontro do que a gente estava falando aqui de inteligência emocional, porque ele é um curso que trata especificamente comportamentos, né? Então são os comportamentos empreendedores. E antes, né, você precisava ter uma formação técnica, você precisava ser bom tecnicamente. Hoje, o diferencial competitivo no mercado são os seus comportamentos socioemocionais. Exatamente. E é onde o Empretec trabalha. E eu acho que hoje o maior desafio das pessoas é entrar em contato com elas mesmas. Nós vestimos tantas máscaras, tantas capas para fazer parte de um mundo onde nós somos aceitas, né? Principalmente as mulheres. Então, eu vejo muito que acabamos para ter um papel de liderança, nos masculinizamos, colocamos preciso falar grosso, preciso falar alto, preciso ser bravo, não posso passar maquiagem, não posso usar saia, porque isso... Então, e nada disso adianta. E nada disso adianta para você estar no seu lugar, porque, na verdade, eu acredito muito que o que faz você tomar um papel de liderança é você ter consciência de quem você é. Então, quando você tem essa consciência de quem você é e o porquê que você está aqui, quando você se empodera e você se apodera de você mesma. E eu acredito que o Empretec, ele faz justamente essa jornada voltada ao empreendedorismo. Então, são os seus comportamentos, a sua essência, você usando a sua maior potência dentro do que você quer empreender. Meninas, aproveitem, porque dificilmente a gente teve tão esclarecido como é o Empretec. Compartilha conosco as redes sociais para que elas possam tirar mais dúvidas e como elas podem ter acesso, né, ao Empretec em todo o estado de São Paulo e no Brasil, né, porque ele é um programa do Sebrae Nacional. Sim, sim, o Sebrae, ele é a única instituição brasileira que pode aplicar o Empretec, ele é um curso da ONU, né, e somos os únicos licenciados, tem em todo o Brasil. O Empretec é só você procurar um Sebrae da sua região e falar que quer fazer o Empretec. Precisa fazer tem um processo, né, de seleção, não é eu quero fazer o Empretec, a gente precisa ver se você está pronto para fazer o Empretec, porque o Empretec realmente ele mexe com várias questões pessoais, então existe uma análise psicológica e depois realmente o processo. E aí é uma imersão de uma semana, né, dentro de todo o processo de gestão da sua empresa, você colocando realmente seus comportamentos para o jogo. Então, ele é bem vivencial. @Sebrae. @Sebrae SP, aqui, né, em São Paulo. Ou então, se você for de todo o Brasil, tem o @Sebrae. Você pode procurar o Sebrae da sua região. Bom, e também eu quero falar rapidinho aqui sobre o prêmio da Mulher Sebrae. Meninas, é fantástico, a Verônica vai compartilhar rapidinho aqui para que vocês possam ter acesso, aproveite a oportunidade. Esse ano as premiações vão ser fantásticas. Dinheiro. Vai ser dinheiro. Então, para as 3 primeiras colocadas, então a Verônica vai compartilhar para que você possa ir. Se você faz uma geleia, se você empreende fazendo um salgado, um bolo, depende do que você faz, meninas. Aproveite essa oportunidade que você pode levar esse seu trabalho através do Sebrae, a visibilidade para o Brasil inteiro. Porque se você você é campeã, você vai concorrer ao prêmio nacional. Não é isso, Verônica? É isso. O que acontece, o prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ele é um prêmio que acontece desde 2004, né? O Sebrae, ele é promovido pelo Sebrae Nacional e nós temos 3 etapas dele, né? Então, agora a previsão é que as inscrições sejam abertas em breve, então procure aí no Google Prêmio Sebrae Mulher de Negócios.com.br,
que você vai achar aí essas inscrições em breve, tá? Eu acho que, acredito, Ju, que a partir de semana que vem... Bom, assim que abrir as inscrições, pronto. Meninas, a gente vai compartilhar também no nosso Instagram, @semeadorasdoagro, para que você possa também olhar lá. Então, acompanhe, porque para você poder se inscrever, não é? Isso. E a Verônica vai continuar aqui te assessorando. O prêmio Sebrae Mulher de Negócios, ele funciona da seguinte maneira. Nós temos 5 categorias. Produtora rural, MEI, microempresa, né, pequenos negócios, que pode ser microempresa ou pequenas empresas, ciência e tecnologia e também mulheres de negócios internacionais. São 5 categorias que você pode se inscrever. É necessário ter o CNPJ ou então a inscrição como produtora rural. Você precisa ser a líder da empresa, né? Precisa estar no contrato social, mesmo que às vezes é uma sociedade onde você faz parte lá do quadro, precisa estar lá. E aí o processo é bem simples, são algumas perguntas, você responde. Lá, este ano, o vídeo vai ser opcional, Ju, mas eu vou dar uma dica, grava o vídeo. Vale a pena, eu sei que muitas mulheres... E faz a diferença, meninas, com certeza, na banca. Muitas mulheres têm vergonha, às vezes, de fazer a gravação do seu vídeo, falando sobre o negócio dela, sobre a vida dela, mas é como você disse... faz toda a diferença na hora da nossa avaliação, porque a gente vê a carinha de vocês, a gente começa a se identificar. Então, assim, através de toda a sua história, né, tem lá todos os requisitos para a gente pontuar, mas tem o vídeo. E aí nós temos a etapa estadual. Aqui em São Paulo, a etapa estadual, eu sou a gestora do prêmio, e aí eu formo um comitê, uma banca avaliadora, né, com geralmente 12, 15 mulheres dentro do Sebrae e algumas convidadas. A Juliana sempre faz parte aí da nossa banca para fazer essas avaliações. E aí escolhemos, dentre todas as inscritas, as nossas 15 finalistas. Escolhemos 3, ouro, prata e bronze de cada categoria dessa. Então escolhemos as nossas 15 finalistas, fazemos a cerimônia. E aí você fica, as ouros estaduais, elas vão para a seleção, a etapa regional, que aí fica lá a critério do Sebrae Nacional fazer a seleção, e lá eles vão escolher as finalistas. Bom, meninas, nacionais. Não perca essa oportunidade, acompanhe as nossas redes sociais, que logo mais, assim que sair, a Verônica vai compartilhar e nós vamos estar postando também no @semeadorasdoagro, e também entra no Google, como a Verônica orientou. Verônica, que prêmio. Vamos falar do prêmio. Vamos falar do prêmio, O então. Prêmio Nacional, gente. O Prêmio Nacional para as finalistas ouro. Nós falamos aqui do Empretec? Vai ter Empretec. A finalista ouro tem R$30 mil em dinheiro, um Empretec e a viagem patrocinada para a final do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que vai ser em Florianópolis esse ano. Olha aí que maravilha, não perca essa oportunidade. Prata, R$20 mil, Empretec e a viagem. E bronze, R$10 mil, Empretec e a viagem. Gente, é o primeiro ano que vai ter essa premiação, então não perca, tá? Fique atenta aí, que eu tenho certeza que você vai ter uma grande chance. Exatamente. Verônica, nossa, aqui foi muito bom a gente compartilhar, porque a gente fala tanto do Empretec, mas muitas vezes não fala realmente quais são os passos, né? Como que funciona. Sim. E agora, para finalizar, porque nós temos o tempo, já estamos esgotada, nós temos um momento do Semear São perguntinhas curtas, com respostas curtas, aonde, para conhecer um pouquinho você. Que mulher você nasceu para ser? Uma mulher que veio para cumprir um propósito. E eu acredito que o propósito, cada um tem o seu. Nós temos um propósito mundial e cada um vem aqui entregar uma semente. Ai, que verdade, é verdade. Cada um vem colocar uma sementinha, né? Bom, e conta pra gente qual que é o seu maior desafio hoje trabalhando no empreendedorismo feminino? Maior desafio hoje
eu acho que são abrir os caminhos para que outras mulheres possam avançar. Então, eu reconheço muito que nós estamos onde estamos porque outras vieram antes e lutaram por esse espaço. E eu acho que o nosso desafio hoje é abrir mais ainda esse caminho para que lá na frente a gente chegue realmente na equidade de gênero e que os meus filhos possam estar num ambiente onde homens e mulheres têm os mesmos direitos, deveres e realmente não só na lei, mas também na sociedade como um todo. É isso mesmo. E a Verônica mãe? A Verônica mãe é uma mãe... Eu sou uma mãe, assim, que... fora da curva, né? Eu sou uma mãe muito tranquila. Eu falo que o maternar era o meu maior sonho. Aos 18 anos eu fui fazer terapia, porque minha mãe falava assim, filha, o que você vai ser? Eu falei, mãe. Ela, 18 anos, você vai fazer... Eu falei assim, mãe, eu queria só ser mãe, dona de casa. E aí, na verdade, eu fui mãe só aos 33 anos, porque fui realmente fazer todo o outro processo, mas a Verônica mãe é uma Verônica muito concentrada no que estou plantando, sabe? Que crianças eu estou deixando para esse mundo. Porque muito se fala que mundo que eu estou deixando para os meus filhos, mas pouco se fala hoje de que pessoas eu estou deixando para esse mundo. Que é muito importante, muito. Então eu sou uma mãe muito preocupada na questão das emoções dos meus filhos, na questão de realmente eles serem mais gente e menos técnicos, né? Eu reforço muito as competências deles, assim, de emoções. Ah, muito bom, parabéns, viu? É isso mesmo. Bom, para finalizar aqui, deixa um conselho, uma frase para todas essas mulheres que estão nos assistindo. Eu gosto muito de uma frase do Murilo Gun. O Murilo Gun fala que tudo que você faz contém tu. E aí, como tá tu, ele fala. E essa frase eu levo para mim em todos os momentos da vida, porque se eu não estou bem, como que o que eu estou fazendo está bem? Então, uma dica que eu deixo para as mulheres, né, é tudo que você for fazer, pense um pouquinho em como você está nesse processo. Porque se você estiver bem, com certeza o resultado, o que você está plantando vai ser bom. Agora, se você não estiver, é o momento de você também parar e pensar e falar assim, poxa, o porquê que eu não estou bem? É uma reflexão, sabe, Ju? É isso mesmo. É um processo que eu faço muito essa análise. Porque se eu não estou bem, eu olho e falo, puxa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, essa frase do como tá tu, eu falo, como tá tu? Eu falo, não, Verônica, como que tá? Então, é a dica que eu faço aí para as pessoas sempre se analisarem, porque esse processo de contato com você mesmo é muito importante. É muito importante. Eu acho que a sua essência é o que você entrega para o mundo e a sua essência vai ser sempre o melhor. É isso aí, meninas. Olha que dica fantástica. É isso mesmo que a gente vem trabalhando muito, a importância de você olhar para si, a importância de você se fortalecer, porque somente assim você pode ir abraçando tudo que está à sua volta. Bom, muito obrigada. Bom, hoje, gente, nós tivemos aqui muitas informações importantes, tá? Para que vocês possam adquirir cada vez mais conhecimento, bagagem, que eu falo que ninguém tira isso da gente e na nossa vida. Exato. Podem tirar tudo, mas esse conhecimento, esse ensinamento, ninguém tira. E você que também tem alguma história empreendedora, queira compartilhar algo, tem algo importante para a gente trazer para compartilhar para todas as mulheres que nos assistem, sigam as nossas redes sociais, manda mensagem no direct, @semeadorasdoagro e venha fazer parte desse movimento que a gente vem abraçando cada vez mais mulheres. Muito obrigada e até o próximo episódio.